Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia SP. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer, Jorge, estar aqui fazendo esse debate no seu programa, Por Dentro da Política. Por Dentro da Política. Deputado, vamos prestar contas de mandato. O deputado tem um mandato focado, muito atento à questão da educação, e a notícia que salta aos olhos são os indicadores, quando se fala do IDEB. Deputado, por que é importante observar esse indicador que diz que, pelo menos em algumas situações, no ensino médio, por exemplo, o Brasil vai muito mal? Na verdade, o Brasil não só vai mal, como essa última pesquisa, essa última avaliação, Jorge, mostrou que houve uma regressão em algumas áreas, né? Sim. Isso que é o pior. É lógico que esses indicadores, essas avaliações externas, que nós chamamos, não, tem o SAEB, o IDEB, aqui Sim. Tem o SARESP em São Paulo, todas essas, tem o PISA, que é uma avaliação internacional, elas têm lá sua importância, mas elas primeiramente não dão conta de fazer uma verdadeira avaliação, elas avaliam apenas alguns conteúdos de algumas disciplinas. As avaliações externas não avaliam o conjunto do processo educacional, muito menos as condições em que essa educação é oferecida, a infraestrutura toda, não avalia, por exemplo, a superlotação de salas, Sim. A violência nas escolas, os baixíssimos salários, isso não entra Tudo na avaliação. Fica à margem É uma avaliação muito descontextualizada, né? Mesmo assim, eu diria que é uma avaliação bancária. Paulo Freire dizia que a educação brasileira é uma educação bancária, que ela se preocupa apenas em depositar os conteúdos na cabeça do aluno, né? Então é uma educação bancária porque ela não é uma educação crítica, não é uma educação emancipadora que leva o aluno a pensar criticamente, enfim. Então ele já criticava. Eu digo que essas avaliações institucionais, embora tenham a sua importância, elas deveriam ser modificadas, aprimoradas, né? Levando em conta também outros aspectos, não só o aspecto conteudista. Disso que se trata esse tipo de avaliação, como também os vestibulares caminham nessa vestibular de universidade, é extremamente conteudista, né? Então, tudo isso tem que ser questionado, e hoje um setor da sociedade já questiona esse modelo de avaliação, esse modelo de estrutura de organização da escola brasileira, que nós entendemos que tem que ser alterado. Então, esses indicadores que foram apresentados agora, na verdade, os resultados, eles Sim. não nos surpreenderam, porque nós que acompanhamos a educação e conhecemos toda a realidade da história da educação brasileira, sobretudo da educação pública, não nos surpreendeu. Principalmente, nesses últimos anos, nós sistematicamente estamos cobrando, denunciando os governos que não há investimento satisfatório em educação, minimamente satisfatório em educação. Então, a causa é essa. Nem nessa avaliação conteudista houve avanço, né? Houve, inclusive, agora, em alguns aspectos, regressão. Deputado, para quem está febril, o significado de um termômetro, ou seja, o IDEB não serve para medir os resultados. Eu digo que a nota da educação, que foi divulgada agora no começo de setembro, mostra que ela está ruim, principalmente no ensino médio, né? Primeiro ao terceiro ano, que era um antigo colegial. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é aferido a cada 2 anos. O de 2015, o ensino médio ficou com a nota 3,7. numa escala que vai de 0 a 10. O que isso significa em termos de atraso para o país? Significa, primeiro, a falência das políticas públicas na área da educação. Isso a população tem que entender, que não há investimento, e mostra que faliu. As políticas públicas na área da educação não funcionaram e não estão funcionando, de sucessivos governos, independentemente da coloração partidária, né? Então há uma falência porque, historicamente, o Brasil nunca, de fato, fez a reforma educacional, nunca fez um investimento de verdade em educação pública e no magistério público brasileiro. Agora, as consequências são danosas, porque você tem toda uma geração que será penalizada. Fica aí um espaço vazio, né? Sim. Uma grande deficiência, um déficit de aprendizagem em milhares e milhares de crianças e adolescentes. Isso aí se reflete não só agora, mas num futuro próximo haverá um grande prejuízo para o Brasil como um todo. Há muita exigência, deputado Carlos Gianazzi, no tocante à qualificação profissional, e muitos cursos universitários foram até abertos nos últimos 10, 15 anos. Se eu tenho um aluno deficiente no ensino médio, ele não acaba desistindo e, por conta disso, encarecendo o que é gasto em termos de educação?
Sim, ele na verdade... Da ordem de bilhões, a gente pode falar. Porque as Primeiro- desistências, 700 mil desistências, acho que... A evasão continua muito alta no Brasil, é uma marca histórica também, sempre foi a repetência e a evasão escolar. São duas marcas históricas da educação brasileira. A repetência diminuiu um pouco por conta, principalmente em estados como São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, que tem a famosa progressão continuada, né? Sim. Que foi transformada na prática, na verdade, houve uma distorção da progressão continuada, porque ela é interessante. A progressão continuada é Sim. interessante. Desde É um que haja sistema- acompanhamento. Exato, né? acompanhamento, fim de superlotação de salas. Agora, ela se transformou em aprovação automática, que é uma outra coisa, que distorce também o verdadeiro sentido da progressão continuada. Então, a repetência ela teve uma diminuição. Agora, na evasão continua muito forte, principalmente no ensino médio, né? Sim. Mas por que disso? Porque é ruim? Porque o aluno não se identifica com o que está sendo ensinado, ou seja, ele acha que aquilo é inútil e, portanto, ele desiste? Ou ele sai para o mercado de trabalho e vai trabalhar e não tem tempo para estudar, para acompanhar as disciplinas e acaba... Eu diria que são vários fatores, mas esses dois são os principais. Primeiramente, que o ensino médio ele não representa mais os interesses e as necessidades do aluno, da forma como ele está hoje organizado. É uma área que a gente precisa fazer uma reforma urgente, mas não uma reforma como propõe o governo agora, o governo Temer. Nós temos que fazer uma reforma que seja debatida com os professores, com os alunos, com a comunidade escolar e com as entidades, porque a proposta de reforma do governo tenta, por exemplo, enxugar a grade curricular, retirando matérias como sociologia, filosofia, que são disciplinas obrigatórias, reduzindo a carga horária de história, de geografia. Então, esse sentido, essa conotação humanista da educação seria deixada de lado, porque o governo, A quem interessa ele se preocupa apenas em formar o aluno para o mercado de trabalho. Isso não é, isso é errado, porque a própria LDB diz que a função da educação, a função da escola é formar o aluno, em primeiro lugar, para o pleno exercício da cidadania e depois para o mundo do trabalho. Então, porque sem cidadania, Jorge, não vai ter nem trabalho, vai ter um caos, a barbárie Aliás, social. nesse mundo, eu vou provocar o deputado, professor, diretor de escola, Carlos Gianazzi, num mundo do não trabalho, onde as pessoas estão vendo os postos de trabalho serem fechados, não só no Brasil, mas mundo afora, como a educação pode alavancar esse futuro cidadão? Que não vai ter uma carteira assinada e tudo mais. Antes de te responder essa pergunta, então, dos dois motivos. O principal é essa falta de... Nós temos que mudar a escola brasileira como um todo, inclusive a educação básica também, né? Ela precisa de uma grande reforma e o ensino médio mais ainda. Então, esse é o motivo. O segundo motivo é a questão do trabalho. Muitos adolescentes, né, quando completam os 16 anos, já entram no mercado de trabalho para ajudar na sobrevivência das suas famílias, ou né, eles não conseguem mais dar continuidade aos estudos. Você tem uma grande parte dessa população que desiste por conta do trabalho, isso é um fato. Mas a outra pergunta que você sobre fez... a questão da cidadania mesmo, num mundo do não trabalho, como ele suporta, digamos, o que é hoje dedicado a ele na escola. Esse mesmo aluno que contesta inclusive o professor, ele tem um telefone na mão, um smartphone, ele se acha mais capaz e inteligente do que o próprio professor. Então, as coisas mudaram. A nossa escola, a escola que nós conhecemos, essa estrutura de funcionamento é uma estrutura ainda do século XVIII. Tudo mudou, menos a escola. Menos a escola continua, né, com o quadro negro ali, com o giz e com o apagador. Né? Então, houve uma modificação, a sociedade mudou. Hoje nós estamos na revolução da informação, do conhecimento, não mais na revolução industrial, nós estamos na pós-modernidade. Então, a escola não acompanhou. Não tem espaço para essa escola mais. Deputado. Não tem essa escola. Por isso que nós defendemos uma grande reforma na educação, mas uma reforma que seja consensual e seja construída coletivamente, sobretudo pelos educadores, pelas educadoras, pelas entidades que representam o setor educacional, e pelos alunos, é lógico, pelas comunidades escolares. Essa tem que ser uma grande reforma feita no Brasil, porque na era da informação, na era do conhecimento, ou seja, na revolução do conhecimento, então a educação cumpre um papel mais fundamental ainda. Só vai sobreviver nessa sociedade quem tiver acesso ao conhecimento e à informação, até porque hoje as coisas mudaram, né? Hoje o próprio mercado de trabalho,
processo de produção mudou. Não é mais só apertar o parafuso, não é mais a linha de montagem. Hoje é conhecimento, é tecnologia. Criatividade, iniciativa. As coisas mudaram bastante e a escola, infelizmente, ela não acompanhou. Embora nós tenhamos muitos professores, muitas professoras tentando fazer essa atualização da escola, mas eles são impedidos por conta da estrutura burocrática, arcaica e autoritária da escola. A forma como ela está organizada hoje no Brasil, ela é extremamente autoritária, burocratizada e impede qualquer tipo de inovação. Deputado, falamos do ensino médio, mas é importante dizer que no IDEB 2015, que foi divulgado no começo de setembro, os anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, no antigo primário, conseguiram bater a meta. A meta era 4,9%, a meta foi alcançada, foi batida, na verdade, chegamos a 5,5%. Eu sei que os números são frios, mas o que se pode depreender disso? Que a energia, os recursos gastos estão sendo mais canalizados para as séries iniciais, para os anos iniciais e menos para o ensino médio. Daí a deficiência no médio e esse certo e relativo progresso no ensino nós vivemos básico. Essa canalização dos recursos orçamentários da educação para as séries iniciais do ensino fundamental nos anos 90, quando foi criado em 96 o Fundef, que era o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Tá. Depois isso foi mudado já. Para Fundeb, né? Depois virou o Fundeb, aí você teve o recurso canalizado para toda a educação básica, daí virou o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, mas isso é mais recente, então só agora que a educação básica como um todo começou a receber mais recursos e mais atenção. Então, é algo ainda novo no Brasil, do ponto de vista histórico. Isso tem a ver com o tal bônus demográfico? O deputado pode até explicar melhor essa conta, ou seja, estão nascendo menos crianças, né? A taxa de fecundidade da mulher brasileira vem caindo, sequer repõe o casal, ou seja, deveria ser no mínimo 1,2 e não chegamos a esse indicador, ou seja, menos criança nascendo, menos necessidade de escola, creche, portanto mais dinheiro para a educação, acaba sobrando mais e aí se pode melhorar a qualidade ou não? Alguns analistas, alguns economistas defendem exatamente essa tese, né, de que havendo uma diminuição, você tem menos crianças sendo atendidas no ensino fundamental, então diminui o investimento. A pressão sobre o investimento mas público. é um pouco discutível sobre isso, sobre se é esse realmente o motivo do crescimento da aprendizagem no ensino fundamental. Ou seja, talvez não seja essa a canalização do recurso propriamente dito. Outras estratégias contribuíram para a melhoria, então? Com certeza, né? Houve também uma mudança das horas das crianças dentro das escolas, há uma progressão, uma progressiva política, implantação de uma política de aumento do tempo da criança na escola, né? Caminhando já para a escola de tempo integral, mas as horas foram aumentadas nos últimos anos, de 4 para 5 horas. Tem escolas que já conseguem, redes de ensino que já conseguem manter uma criança 6 horas numa escola, então isso ajuda também. Houve também o prolongamento de 9 anos, o ensino fundamental era de 8 anos, hoje, pela alteração feita na LDB há algum tempo atrás, é de 9 anos, então isso tudo contribui. O ciclo aumentou em mais um ano. O ciclo aumentou, exatamente. Tá. O senhor defende escola em tempo integral? Só lembrando, no site, a nossa produção levantou o site da Secretaria de Estado da Educação. Aqui em São Paulo, segundo o site, que foi atualizado em janeiro de 2015, 236 escolas tempo integral que atendem 50 mil alunos. 257 unidades do novo modelo de escola tempo integral que atendem 80 mil alunos. Se eu somar 50 mil, 80 mil, 130 mil. Para o tamanho da rede, é muito pouco, deputado? É muito pouco. Na verdade, a escola integral é importante, mas ela não pode ser generalizada em todos os lugares. Eu acho que em alguns lugares, em algumas regiões, ela é importante, ela cumpre um papel fundamental. Não essa escola que o Estado mostra, né? O Estado tem uma escola de tempo integral, mesmo essas poucas, são verdadeiras farsas. Eu tenho denunciado sistematicamente na Comissão de Educação, ao Ministério Público e na tribuna da Assembleia Legislativa a farsa da escola de tempo integral do Estado de São Paulo, da Secretaria da Educação, que não tem infraestrutura nenhuma, não tem laboratórios, não tem oficinas, não tem
professores nas outras áreas, porque na escola de tempo integral o aluno não pode ficar o dia todo numa sala de aula, estudando matemática, português, geografia. Ele tem que ter outras atividades, né? E isso não vem acontecendo, há uma grande falha, porque não há infraestrutura para essas escolas. Não só é escola integral pro forma, só para inglês ver isso, porque os alunos reclamam. Eu recebo muitos alunos aqui no gabinete, vou nessas escolas, fiscalizo, recebo denúncias e mais denúncias dos professores das escolas de tempo integral que reclamam sistematicamente dessa falta de estrutura. Agora, elas são importantes em algumas regiões, em algumas redes, mas não de uma forma generalizada, porque até se nós oferecermos a escola de tempo integral com esse modelo que nós temos, uma escola falida, uma escola com superlotação, sem estrutura, não vai Também não adiantar atende nada. os anseios. Você deixar uma criança presa 7 horas numa escola falida, deficitária como essa. Então, isso não resolve o problema. Então, é importante, nós defendemos sim, mas em algumas regiões, em alguns lugares, onde há necessidade dela. Deputado, no tocante a competências, é importante que se diga que a gente vivencia aí um período pré-eleitoral, mas o que falar também das competências municipais? As cidades têm administrado bem a educação ou por conta da falta de recursos, a queda nas receitas do orçamento e nos repasses? A educação pública está sendo prejudicada. A gente vê, inclusive, uma migração de quem pagava a escola dos filhos para as escolas públicas, por falta de recursos, desemprego. Como fica isso aí, deputado? Olha, uma sobrecarga hoje, sem dúvida nenhuma, por conta do desemprego, da crise social, a crise econômica, está forçando muitas famílias a tirarem os seus filhos das escolas particulares e matricularem nas escolas públicas, né? Normalmente, as famílias preferem as redes municipais, que são um pouco melhores do que a estadual, porque o Estado aqui é o caos absoluto, né? Outro dia uma pessoa estava comparando a rede municipal de São Paulo com a rede estadual. Eu falei, não, isso não dá para comparar, porque historicamente a rede estadual sempre foi uma rede que não recebeu investimento devido, né? Então não dá para comparar. Agora tem esse estrangulamento, tem a falta de recursos, a falta de repasses para as escolas municipais e tem, logicamente, muitos prefeitos que não têm nenhum compromisso com a educação municipal também. Quando né? o senhor fala de recurso, é importante que se diga, não é a educação que já tem recurso carimbado no orçamento, 30%, a gente tem um orçamento no estado de São Paulo, 207 bilhões, 30% canalizados aí para a educação, um pouquinho mais que 30%, aqui em São Paulo parece que 31%. Não seria dinheiro suficiente? Como remanejar mais recursos para a educação sem prejudicar outras áreas? Primeiro que não é suficiente, por isso que a nossa grande luta aqui em São Paulo, quando nós aprovamos o Plano Estadual de Educação, foi no sentido de aumentar o financiamento de 5% para 10% do PIB estadual em educação. Fizemos uma grande luta estadual e uma nacional também, porque Sim. ou você dobra o investimento no mínimo, ou a educação não não oferecerá o mínimo de qualidade de ensino, porque o recurso é insuficiente, muito insuficiente. E sem contar, Jorge, que esse recurso também não chega na escola, não chega no chão da escola, não chega no aluno e no professor. Tem muita corrupção, tem muito superfaturamento de compra de material didático escolar, de construção de escola, de reforma de escola. Então tem um desvio enorme. Aqui tem a merenda, a máfia da merenda escolar, um grupo de pessoas, de deputados, de empresários, de secretários do governo Alckmin, que organizou uma quadrilha para roubar o dinheiro da merenda escolar. Então tem muito desvio desse recurso, que não chega necessariamente nas escolas. E, sobretudo, enquanto não houver a valorização dos profissionais da educação, não haverá, em hipótese alguma, educação de qualidade. Onde os pais, que pela Constituição também devem colaborar com a educação, porque muita gente terceiriza isso para o Estado vai cuidar da educação. Onde a família também pode ajudar, colaborando, não só com a escola, mas o professor e mais diretamente com o aluno, que é a parte interessada. Primeiro, Jorge, nós discutimos, quando se fala em família, que família, né? Que família? Quem tem uma família organizada. Quem tem a família, porque hoje uma parte significativa dos nossos alunos não tem essa família como nós entendemos, essa família idealizada, o pai, a mãe, né? Aquela a casa, da propaganda de margarina? Exatamente. Com café da manhã? Isso não existe mais, né? Isso é muito difícil. Então você tem na escola pública uma parte significativa, já que não tem, às vezes não tem o pai, não tem a mãe, às vezes o pai está preso, né? Então é a avó que cuida da criança e também você tem toda uma geração que não teve acesso à informação, à educação, e é uma juventude que teve
filhos precocemente Sim. também. Então, às vezes, você tem lá uma pessoa de 18 anos, com 19 anos, com um filho na escola. Essa pessoa nem teve formação adequada também, ela é quase semi-analfabeta. Então, tem toda essa deficiência. Ela não tem como ajudar o filho que está ingressando, pelo menos na educação infantil. Então, mas a família ela tem que dar a sua contribuição até onde seja possível isso, né? Porque a escola tem as limitações dela e é exigido da escola que ela seja assistente social, que ela dê atendimento, né, da assistência social na assistência psicológica, médica e até mesmo espiritual. E a escola tem limitações e ela acaba tendo esvaziamento de algo fundamental que é o processo pedagógico. Ela tem que trabalhar com o pedagógico. Agora, ela não consegue dar conta das outras áreas porque ela está também ali estrangulada. Ela tem um papel específico. Agora, nós temos que ter o funcionamento. A Secretaria da Saúde tem que dar assistência às crianças, Sim. assistência médica, odontológica, e na área de saúde mental. Você tem as outras áreas que devem dar o suporte para essas crianças, não necessariamente através da escola. A escola tem um papel específico. Se essa escola ainda tem um modelo do século XVIII, a gente já está caminhando para o encerramento da nossa conversa, deputado. O que o senhor vislumbra no futuro? Hoje nós praticamente não temos nós tecnológicos, programas de computador, na verdade a comunicação está muito mais fácil, educação à distância, inclusive. Como fazer a escola se tornar interessante e, na verdade, um ponto central na vida do aluno, que ali parece que para muitos é a primeira convivência social, ou seja, também a perspectiva dos valores. Como essa escola pode organizar a sociedade, ajudar o seu entorno, ou seja, servir de polo de agregação, deputado? Olha, primeiro que a escola é o principal instrumento de desenvolvimento humano, social, tecnológico, ambiental. Em todas as áreas, a educação é o móvel principal que alavanca o desenvolvimento, não só pessoal, mas como coletivo também e social. Então, a escola tem que ser valorizada, tem que receber investimento. E a escola, como eu disse, ela não pode ser apenas conteudista, ela cumpre outras funções importantes, como você disse, de relacionamento, de convivência. Esse papel da escola também é muito importante. Hoje ele é um pouco, às vezes, desconsiderado, esse papel, principalmente pelas avaliações institucionais, que são avaliações frias, que pensam apenas em números e são próximas da concepção de vestibular. Sim. Entendeu? Então, agora o que mais me preocupa, você fala de uma perspectiva de futuro. Nós estamos preocupados com o momento histórico, porque vem aí uma reforma da Previdência que vai acabar com a aposentadoria especial dos professores, dos educadores, vem aí uma PEC 241 que vai limitar o investimento em educação, saúde, mas em educação por 20 anos. Vem aí um PLP 257 que tramita no Congresso Nacional, que ataca os servidores, sobretudo os servidores da educação. Todas as medidas tomadas, a DRU, a desvinculação das receitas da União, que já foi aprovada agora no Senado, ela sequestra 30% também do orçamento da educação. Então nós teremos, né, a população vai aumentar ainda e nós vamos ter menos recursos, a retirada de recursos da educação. Então essas reformas todas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma... todas elas, sem exceção, e mais ainda o que eles chamam de ajuste fiscal, nada mais é do que a retirada de direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, que vai afetar duramente a educação. A educação só perde com o ajuste fiscal agora acionado pelo governo anterior, pelo governo Dilma, porque o governo Dilma também fez ajuste fiscal contra a educação. Quando ela assumiu o segundo mandato, ela retirou 10 bilhões da educação pública. E agora o Temer está fazendo o restante do trabalho, com mais competência ainda, né? Porque ele é um homem do submundo da política que veio para fazer os ajustes contra os trabalhadores. Em 30 segundos, a palavra que fica para o profissional de educação, que o senhor tanto convive aqui nessa casa, e inclusive fora no mandato, diante desta tempestade perfeita, deputado. Diante dessa tempestade, eu diria assim, nós, professores, que eu sou professor também, diretor de escola, temos que manter a nossa organização, a nossa união, para fazer frente a esse ajuste fiscal e a retirada de recursos da educação, porque está comprometido agora o Plano Nacional de Educação, o piso nacional salarial, as nossas poucas conquistas de alguns anos estão comprometidas por conta
do ajuste fiscal do governo Temer. Por isso que a gente tem que fazer um grande movimento hoje de conscientização junto às nossas comunidades, alunos, e ir às ruas contra as reformas. Sucesso nessa empreitada. Deputado, muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes. Obrigado, Jorge. Prazer. Eu conversei com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.